Exatamente, o pessoal tem uma experiência similar, né? Uma pergunta, uma das coisas que me abençoou muito, que me ajudou muito nessa minha trajetória com a Bíblia, estudando e aprendendo e tal, foi me deparar com essa realidade, tipo, opa, peraí, a Bíblia foi escrita por judeus, quase em sua totalidade. Sim. E ela não foi escrita por gregos, né? E aí eu comecei a perceber o quanto da influência mais do pensamento grego nos fazia ler a Bíblia de alguma coisa e interpretar errado algumas coisas, que eu tava com essa cabeça, né? E quando você começa a olhar num contexto judaico, Israel, né? E olhar, por Jesus foi um judeu. E, né, é um judeu, né, de carne e tal. Ou seja, então, quando ele falou isso aqui, era nesse contexto. Para você também, transformou alguma das leituras? Totalmente, porque inclusive eu acho que a gente... Paulo mesmo, né? A gente tem muita crise e inconsciente por conta disso, né? Porque assim, aí não estou falando de costumes ou de maneirismos. Você está falando de uma estrutura de pensamento, de uma cosmovisão a respeito da realidade, né? E aí o que acontece? A gente tem uma tradição, né, histórica, e a fé original que envolve Jesus e os discípulos, ela se desdobra na história, vamos dizer, do mundo helênico e depois na latinidade. Ok. E aí ela adquire características que são características ligadas a esse mundo. E, em grande parte, o olhar, a forma que a gente recebeu tem muito a ver com Aristóteles e Platão. Total, né? Aí o que acontece? Você pega a melancia e traz uma caixa quadrada e diz, ela tem que caber aqui. Tem que caber aqui. Então eu acho que boa parte da nossa tradição, ela acaba sendo prejudicada. E até, por exemplo, essa controvérsia, você é calvinista, você é arminiano, Tem você muito, aceita a soberania de Deus ou a liberdade humana, quer dizer, na mente hebraica bíblica essa discussão não faz sentido. É mesmo? Não faz, por isso que a Bíblia é tão interessante que ela diz o quê? Que o faraó endureceu o coração. No versículo depois diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. E mais adiante diz que o coração do faraó foi endurecido. Na perspectiva bíblica, você tem esse sabor agridoce aqui, né? Essa relação... Não tem problema com essa tensão, né? Não tem, pelo contrário, a tensão, ela é a constatação da realidade, que existe uma tensão não redutível à lógica simples entre a liberdade humana e a soberania de Deus. Então o texto, ele representa uma fotografia da realidade. O que a gente faz? Entrega isso para o senhor Aristóteles e fala, olha, não dá para misturar mel com carne, faz favor de separar. E aí surge, né, essa separação, anulação de diversos textos em detrimento da defesa de alguns. Isso. E um conflito e aí entre aí as é o que duas você falou, ilhas. eu pego uns textos que é melancia, fico tentando espremer ali, aí eu pego outros textos... E aí fica um negócio complicado e você não bebe o texto todo. Quer ver outra coisa interessante? Por exemplo, você lê o texto e fala, olha que absurdo, como assim Deus se arrependeu? Isso não é possível, precisa mudar isso aqui. Aí o cara entra numa crise, né? Ainda essa semana está conversando, eu não entendo como é que Deus se arrepende. E para embolar mais o meio de campo, o texto de Número diz que Deus não é filho do homem para se arrepender. Então como assim? Diz que não é e é. Por que é tão importante dizer que Deus se arrepende? Porque o que a gente imagina? Que toda descrição do texto bíblico, toda narração, ela precisa ser uma descrição teológica, sistemática, ontológica, descrição da essência de Deus. Mas o texto, ele tem uma matiz literária e uma matiz importante, que é o seguinte, olha, muita linguagem do texto é antropomórfica e antropopática. Por quê? Porque Deus, no seu movimento de amor e redenção, ele quer se aproximar de nós, como um pai e uma mãe se aproxima de uma criança falando. Explica para uma criancinha. Né? Gugu, Dadá, olha aqui, o papai vai falar para você, tá vendo? 1, 2, vamos tentar de novo? Então Deus, quando faz isso, ele quer dizer o tamanho da sua dor com o descaminho humano. Como é que Deus vai dizer isso? Ele vai usar a linguagem mais forte que o ser humano vai dizer do que significa uma coisa dolorida demais. É arrependimento. Então você não pode mudar isso. Isso tem um enfoque didático, profundo, emocional, absolutamente significativo, né? Imagina, quando o juiz vai dizer, né, que o Senhor resolveu
né, não se importar mais com Israel, mas aí ele não pôde mais conter a sua misericórdia e resolveu abençoar. Então Deus não pôde alguma coisa? Quer dizer que ele não é todo poderoso? Não é essa a questão. Você não está entendendo. É o Gugu Dadá, né? É o Gugu Dadá. É essa proximidade, essa a razão de ser. Aí você quer transformar tudo em descrição aristotélica. Entendi. Você quer submeter o sagrado a uma racionalidade que é incapaz de entender até a sua experiência mais simples. Quanto mais uma dimensão dessa. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando você bebe dessa fonte hebraica, você diz, agora eu posso comer aqui esse sabor agridoce. Agora eu entendi, agora eu vi o impacto, agora eu vejo por que isso é importante, né? Então você caminha mais para uma teologia bíblica, uma teologia que interage com esses elementos e que não precisa de uma racionalização europeia do século XVI para amordaçar o sagrado. Faz muita diferença nesse sentido. E também aí a gente começa talvez a enxergar o que é mais importante, o que tem mais valor, o que é o fundamental, o que realmente Quais aparece. São as ênfases, né? Exatamente. E aí você tem que beber do texto. Muito bom. Eu lembro que isso foi destacando muito para mim quando eu comecei a entrar em contato e estudar um pouco mais sobre reino de Deus. Pois é. Porque a gente fala bastante sobre igreja, né? E a palavra igreja está presente ali, mas se você pegar nos 4 evangelhos, igreja aparece 2 vezes, né? Mateus 16 e Mateus 18. E reino de Deus está na boca de Jesus. É o foco direto. O tempo inteiro. E aí, como é difícil para nós, brasileiros, numa república, reino. A palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Tudo é discípulo. Tribulação, pode ir lá. Mas ó, é o seguinte, antes de acabar, você precisa fazer uma promessa também que você vai voltar, porque ele tinha muita coisa ainda pra gente falar. Não, a gente volta assim. Tem a China, tem Moçambique, tem um monte de coisa pra gente ir ainda, que não deu pra entrar. Tem. Mas obrigado mesmo. Eu que agradeço, Douglas, parabéns aí pelo seu trabalho, por tanta coisa boa que o Jesus Cop tem trazendo e também por esse trabalho via internet que tem tido impacto na vida de muita gente e também uma pegada equilibrada e saudável para a igreja brasileira. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado não só de estar aqui hoje, mas de novo por essas décadas aí dedicadas em deixar o Senhor através das suas fraquezas e de tudo te usar e contribuir para a gente estar aqui. Esqueci um negócio importante, por só favor. para dizer, vai ser lançada agora em maio a Bíblia do Rota 66. É mesmo? Aí ela traz uma espécie... Maio é um resumo, né, do que acontece no Rota, um projeto muito legal, né, que a gente teve aí, né, então uma coisa muito boa. Vai estar no site lá também? Vai estar. Você está vendo em maio, já ainda no site aí, provavelmente já vai estar disponível. Vai ser lançado pela Editora Geográfica, né, com parceria da RTM e muita coisa bem legal aí. Beleza. Então você vai ter que voltar em maio. Tá bom. Obrigado, Tassazão, que honra, muito bom. Obrigado, você ficou aqui assistindo, ouvindo. E eu queria te pedir, cara, que você, de novo, deixasse um comentário aí, você pegasse esse link, mandasse para as pessoas. Tenho certeza que tem muita gente que pode ser profundamente abençoada por esse tempo de mesa, por esse tempo de compartilhar que nós tivemos aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.